Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quinta aula da disciplina de Gestão e Saneamento Ambiental. Eu sou Jamile Bernardi, sou geógrafa, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e estou aqui te acompanhando ao longo dessa disciplina. Já estamos no nosso quinto encontro, então hoje é a nossa quinta aula, e nós estamos avançando aqui em relação aos nossos estudos. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de saber se você me escuta, por gentileza. Se alguém consegue me mandar aqui no nosso chat um bom dia ou um ok em relação ao áudio, que me ajuda aqui a entender se todos estão me ouvindo, por gentileza. Então, eu vou aguardar aqui uma confirmação, se estão me escutando, para que eu possa prosseguir, tá bom? Nós vamos dar início a uma unidade nova hoje. O Claudemir já está falando um bom dia aqui, Luiz Fabiano também. Quem mais? Vocês estão me escutando, pessoal? Tá tudo certo por aí? Deixa eu só receber um ok aqui em relação ao áudio. Escutamos, beleza, tá ótimo então. E passaram bem de semana passada para essa? Como vocês estão? Espero que tenham passado bem, né? Essa semana deu uma chuvinha, uma esfriada por aqui, agora já tá bom, já melhorou um pouco o clima, tá mais ok. E vou deixar aberto um espaço aqui para esse início da nossa aula, para que a gente possa tirar alguma dúvida. Eu acho que foi na turma de vocês, o Gabriel tá mandando bom dia, o Claudemir falando que tá tudo certo, a Amélia também, tudo bem, Amélia? E mais alguém que está como anônimo aqui, que eu não sei quem é, então. Então tá ótimo. Ficou uma dúvida, eu acho que foi da turma de vocês, em relação à elevatória de esgoto, foi aqui que ficou essa dúvida sobre a estação elevatória? Alguém me perguntou se tinha um gradeamento para conter sólidos mais grosseiros, né? E aí, essa semana, fui dar uma olhada nisso, tem sim, viu, pessoal? Tem um barramento ali para reter porque alguém tinha falado sobre estragar as bombas, né? Então, realmente, tem mesmo um gradeamento ali para segurar esses sólidos mais grosseiros. Então, uma primeira triagem, vamos dizer assim, já é feita nesse local, e depois, na estação, a gente vai ter novamente. Porque nem todo o esgoto da cidade passa por elevatória, né? Tem parte que segue pela própria ação da gravidade ali. Então, isso, o Gabriel tá falando que foi ele. Então tá, Gabriel, então tem sim, tá bom, esse gradeamento, dei uma olhada, e é só para deixar a resposta aqui da semana passada para essa. Todos com saúde, todos bem? Então, fico feliz, gente, que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai começar uma unidade nova, né? A gente vai começar a unidade 2, nós vamos trabalhar a seção 2.1 e 2.2, e na próxima aula a gente trabalha a 2.3 e a 2.4, tá bom? Então, a gente vai falar, é uma unidade que trabalha com água especificamente, então nós vamos falar hoje sobre conceitos gerais em relação à qualidade da água e indicadores, né, e legislação sobre qualidade da água. Então, a gente vai falar sobre a portaria 518 do Ministério da Saúde, alguns conceitos gerais sobre qualidade da água, parâmetros de qualidade, características físicas, químicas e biológicas e enquadramento dos corpos d'água em classes. Então, o que a gente vai perceber nessa aula de hoje? A gente vai perceber que a água que a gente consome, ela tem que estar num padrão de potabilidade, né? A gente não pode consumir qualquer água, porque a gente está numa disciplina aqui falando sobre saneamento, a gente já sabe que tem uma relação direta com a nossa saúde. Então, fazendo o consumo de água sem tratamento, a gente fica exposto, né, a riscos aí em relação a algum tipo de doença que a gente pode contrair. Então, as empresas que fazem essa captação e o tratamento de água, elas devem cumprir algumas diretrizes, algumas portarias, né, algumas normativas em relação a essa água que ela vai estar distribuindo para a população, tá? Então, ela precisa captar essa água e tratar e entregar num padrão de potabilidade que é instituída, que a gente tem a portaria 518 do Ministério da Saúde, temos outras também, 2914 e outras resoluções que são importantes para a gente, e nós vamos ver isso, tá? Antes da gente falar sobre essa parte de legislação especificamente, nós vamos entender a questão da água. Por que a gente está falando sobre essa questão da legislação e desses padrões? Porque depois, quando a gente for trabalhar com tratamento de efluentes, a gente vai entender que eu não posso lançar no corpo hídrico um efluente que não esteja de acordo com o enquadramento daquele corpo hídrico, tá? Então, os corpos hídricos, eles são enquadrados em classes.
desde classe especial até a classe 4. E de acordo com o tipo de efluente que eu estou tratando e o padrão que esse efluente vai sair depois do tratamento, é que eu vou poder lançar ou não em determinados corpos hídricos. Então, a gente já vai começar vendo hoje esses enquadramentos, esses padrões, para que depois, quando a gente for trabalhar com essa questão do tratamento de efluente, a gente tenha esse conteúdo já, tá? Então, quando a gente olha, né, a questão da água, a gente percebe, a gente até coloquei aqui que a gente não tem só um tipo de água, porque é até engraçado, né? Então, a gente tem a molécula da água aqui, a gente sabe que ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas a gente encontra água com algumas diferenças, né? Então, a gente pode encontrar água doce, água salgada, água que está num estado tratada, a água mineral, que vai vir com N, né, muitos minerais, podendo ser diferenciado de acordo com o local onde essa água é extraída, né, o local de rocha, de armazenamento dessa água pode modificar os componentes minerais que ela traz ali junto com ela. A água destilada, que é uma água mais purificada, vamos pensar assim, em relação ao uso dentro de laboratórios, né, para evitar incrustação ali nos equipamentos, né, calcificação, enfim, então, existem alguns tipos, eu até coloquei assim, para a gente entender que né, nessa variedade aí, nós temos essas questões. Em relação à nossa portaria 518 do Ministério da Saúde, eu acho que eu coloquei esse conteúdo para vocês no Padlet, tá? Durante a semana eu inseri algumas coisas, mas como são muitas turmas e muitos conteúdos, eu tenho quase certeza que está lá. Depois, se não estiver, eu coloco para vocês, mas daí fica a portaria inteira para vocês olharem, tá? O que está falando nessa portaria? Então, ela vai falar sobre os procedimentos e as responsabilidades por parte de quem produz a água. Produz não, né? De quem faz o tratamento e distribui essa água. Então, quem está fazendo, né, esse trabalho de tratamento e distribuição precisa controlar, né? Então, as autoridades sanitárias precisam também fazer essa fiscalização, auxiliar nessa questão, porque nós temos alguns parâmetros para seguir. Por exemplo, os níveis máximos que são tolerados em relação a algum tipo de agente patogênico, né, que pode ou não estar nessa água. Isso está sempre ligado a coliformes totais, bactéria E. coli e outros, tá? E ainda, dentro dessa portaria, a gente vai perceber que existem valores máximos permitidos em relação a algumas substâncias químicas que são nocivas para a nossa saúde e que às vezes vão ser encontradas, mas que elas podem ser permitidas em valores muito pequenos, muito baixos. Então, a gente vai achar, às vezes, um metal pesado, né, como chumbo, às vezes você vai achar partículas de agrotóxico, né, que inclusive é até proibido, né, mas enfim, e outras substâncias que algumas podem, outras não podem estar nessa água. E como que a gente vai saber? Então, dentro dessa portaria do Ministério da Saúde, depois vocês deem uma entrada, tá? É importante que vocês entrem para acompanhar essa informação, vocês vão encontrar algumas tabelas mostrando alguns padrões que são esperados nessa água potável para o consumo humano, né? Então, aqui nessa tabela, por exemplo, a gente tem um padrão microbiológico. O que esse padrão traz para a gente? Ele traz que a água para consumo humano, o valor máximo permitido para a bactéria E. coli, ou coliformes termotolerantes, deve ser ausente em 100 ml. Então, eu tenho que encontrar ausente esse tipo de bactéria, né? Então, o tratamento de água que vai ser feito, ele tem que ser feito de forma que deixe livre essa água de qualquer tipo desses termotolerantes aqui, ou bactérias, né, de certa forma. Coliformes totais também ausentes, pensando na água que está lá na rede já para ser distribuída também, né? Se você for fazer uma série de amostras aí por mês, então, ó, sistemas que analisam 40 ou mais amostras precisam mostrar ausência em pelo menos 95% das amostras, tá? E quem faz menos de 40 amostras pode apresentar apenas uma amostra com resultado positivo em 100 ml. Isso quer dizer que o controle é muito grande em relação à ausência desses organismos aqui, né, que não devem estar nessa água potável, tá? Então, isso é o que diz lá. Apesar da gente ter a E. coli no nosso organismo, né, no trato intestinal, quando você faz a ingestão dela via, né, pela boca, via oral, você pode ter uma série de problemas, né, de infecções gastrointestinais, então, precisa tomar cuidado com isso. Em relação a algumas substâncias químicas que apresentam risco para a nossa
saúde, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, muitas substâncias, tá? E os valores máximos permitidos. Então, aqui você vai encontrar em miligrama por litro quanto você pode ter, por exemplo, de arsênio, né? Então, 0,01 e assim por diante. Você vai notar que, ó, quanto mais risco tem a substância, por exemplo, mercúrio, né, que é um metal pesado, então, né, o cádmio, você vai ver que eles vão estar numa quantidade bem pequena mesmo, né, para garantir que você não tenha essa presença ali nessa água, tá? Por que existe um mínimo aqui desse valor máximo permitido? Porque pode ser que a gente tenha essas substâncias chegando até os nossos mananciais, e infelizmente por via do uso de agrotóxicos, né? E durante o tratamento, a gente às vezes não consegue retirar uma grande quantidade ou zerar tudo isso. Então, esse valor máximo permitido fica justamente para que, né, o mínimo possível ainda possa estar ali, porque a gente sabe que, né, pelo Brasil, um país super agrícola aí, a gente tem muito problema, né, em relação ao agrotóxico que acaba chegando em manancial. Mas daí existe um controle, então, do quanto o nosso organismo pode tolerar dessas substâncias, e a empresa tem que manter esse padrão obedecido. Uma outra questão que a gente vai conversar hoje, que é uma questão que particularmente eu gosto muito de trabalhar, é em relação ao oxigênio dissolvido. Então, quando a gente está falando de água, a gente sabe que quando eu olho para a água, apesar dela estar no seu estado líquido, dentro dessa água a gente tem uma quantidade que a gente chama de oxigênio dissolvido. Esse oxigênio dissolvido, ele vai ajudar principalmente na manutenção da vida dos organismos que estão habitando um rio, né, ou um oceano, uma área específica ali de água, tá? Então, quando eu tenho uma baixa de oxigênio dissolvido nessa água, vou ter uma série de problemas, a gente vai ver sobre isso. Principalmente para nós essa informação é importante, porque a gente vai trabalhar depois com estação de tratamento de esgoto, com o tratamento dessas águas, e a gente precisa entender qual é a relação de oxigênio dissolvido com essas águas, né, com a estação de tratamento, com o processo de autodepuração que a gente vai falar hoje. Então, é o seguinte, na estação de tratamento de esgoto, quando a gente vai fazer o tratamento daquelas águas residuárias lá, o processo é biológico, tá? Geralmente é um processo que não emprega nenhum tipo de uso de substância química. Para que esse processo biológico aconteça, é claro que nós temos vários tipos de tratamento, mas alguns deles são tratamentos que a gente chama de tratamentos aeróbicos ou aeróbios, que é quando a gente tem a utilização de bactérias que necessitam de oxigênio, né, para o seu metabolismo funcionar. Então, são bactérias aeróbias, elas necessitam do oxigênio para que elas consigam fazer a degradação da matéria orgânica que está naquela água e ajudar na depuração daquela água, tá? Então, é importante um teor de oxigênio dissolvido nessa água mais elevado para que eu possa manter a vida dessas bactérias ali e elas possam desempenhar o trabalho delas, tá bom? Então, é isso que está aqui. Quando o processo respiratório dessas bactérias, né, quando eu tenho muita bactéria trabalhando ali, eu vou ter uma redução dessa concentração de oxigênio, porque ela está demandando muito no seu metabolismo, né, quando eu tenho um esgoto que é lançado, por exemplo, então essas bactérias começam ativamente um trabalho e a demanda por oxigênio cresce muito, tá? Então, essa concentração de oxigênio nas nossas águas, ela pode variar de acordo com alguns fatores. Um deles, por exemplo, é a pressão atmosférica. Então, se eu estiver num local mais elevado, eu vou ter uma pressão atmosférica menor. O que é a pressão atmosférica? É como se a gente imaginasse o peso que uma coluna de ar consegue exercer num determinado ponto. Se eu estiver num local mais elevado, eu tenho menos coluna de ar aqui oferecendo peso do que se eu estiver numa área mais baixa, onde o meu volume, né, de ar aqui vai ser maior em relação à altura da atmosfera. Então, em áreas com altitudes maiores, eu vou ter uma pressão atmosférica menor e, consequentemente, menos oxigênio também sendo aportado para essas águas. Assim como a nossa temperatura. Quando eu tenho aumento de temperatura nas nossas águas, eu tenho queda na minha taxa de oxigênio nessa água e eu também tenho uma elevação de pH na nossa água.
tá? Então, águas com temperaturas mais baixas têm uma maior capacidade de dissolver oxigênio. Como que dissolve oxigênio na água? Pode ser tanto por inserção direta, né, ser feita uma injeção de oxigênio mesmo, com sopradores, com compressores, né, enfim, como pela própria atmosfera que está aqui. Então, o movimento da água também faz com que esse oxigênio se aporte ali para aquela água e ele consiga entrar, né, o processo de fotossíntese das plantas dentro do rio, né, ajuda também a repor esses níveis de oxigênio. Então, em maiores altitudes, eu vou ter uma pressão atmosférica menor e também menos oxigênio dissolvido ali nessa água. Uma das causas mais frequentes que a gente tem de mortandade de peixes e de outros organismos nos corpos hídricos é em relação à queda de oxigênio dissolvido, tá? Então, a gente tem pela resolução CONAMA 357, um valor mínimo que seria assim, tolerado, né, em relação a oxigênio dissolvido na água, que deveria ser de 5 miligramas por litro. Existem espécies que toleram menos. Por exemplo, quando eu penso em carpa, né, quem gosta de pescar aí, ela tolera até 3 miligramas por litro, né, de oxigênio dissolvido. Agora, se eu for pensar numa truta, por exemplo, ela já vai demandar 8 miligramas de oxigênio por litro. Então, as espécies, elas demandam quantidades diferentes também, tá? Dentro dessa questão do oxigênio dissolvido, que é bem importante para a gente tem uma questão que se chama DBO, tá? Que é a demanda bioquímica de oxigênio. O que acontece? Eu tenho uma quantidade de oxigênio que está ali na minha água, que é expressa em miligramas por litro, a gente sabe disso. Essa quantidade de oxigênio que eu tenho ali, se eu for pensar em matéria orgânica que está caindo nessa água, que está sendo lançada ali, vai ser demandada uma quantidade desse oxigênio para que as bactérias consigam trabalhar e fazer ali, então, a degradação dessa matéria orgânica, tá? Então, com isso, vai haver o que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. Vai haver uma necessidade de consumo de oxigênio para processar e para fazer ali esse processo de degradação. Quanto maior a quantidade dos efluentes que eu lanço num rio, né, num determinado local, maior é a quantidade de oxigênio que vai ser necessitada ali para fazer esse processo. Quando eu lanço muito esgoto num rio, pode faltar oxigênio, né, para as formas de vida que estão ali, e inclusive causando aquela água mais verde, aquela água mais, né, assim, estagnada, porque deve ir faltando oxigênio, vai prevalecer os processos anaeróbicos, que a gente chama, né? Que são processos que não dependem de oxigênio. E aí a gente vai ter liberação daqueles gases que têm um cheiro, né, mais forte. A gente vai ter a mortandade dos organismos que estão ali, aquela água ficando mais verde, né? Então, a DBO, ela é uma medida de necessidade respiratória que uma determinada população microbiológica tem para que ela possa degradar uma quantidade de matéria orgânica, tá? Isso é o que a gente chama de DBO. Então, vamos olhar aqui uma figura que vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu olhar no chat aqui se está tudo bem com vocês. Se alguém está falando alguma coisa, se tem alguma... Não tem nada, né? Tá, só estou de olho aqui, porque às vezes surge alguma dúvida, eu já ajudo na hora. Mas vamos lá, então. Olha só, aqui, ó, nesse primeiro quadro, nessa primeira parte aqui, eu tenho uma condição de normalidade, tá, ó? Então, aqui eu tenho os nossos organismos aqui vivendo na vida aquática numa boa, eu tenho uma elevada concentração de oxigênio, ó, então tá tudo bem. A partir do momento que eu tenho um lançamento aqui, ó, de esgoto sem tratamento, tá? Aqui eu tô falando de esgoto sem tratamento, tá bom? Então, quando eu lanço aqui, ó, um esgoto nesse corpo hídrico, o que acontece? Ele vem cheio de matéria orgânica, né? E aí, ele vai entrar em alguns processos que a gente chama aqui, que vai ser a zona de degradação, a zona de decomposição, né? Onde, o que vai acontecer? Ó, a minha taxa de oxigênio começa a cair. Por que a minha taxa de oxigênio começa a cair? Porque as bactérias que estão aqui, ó, habitando essa região e vão fazer o trabalho de decomposição desse material aqui, necessitam de oxigênio para o trato respiratório. Então, é uma alta necessidade de oxigênio. Então, ó, a linha de DBO está bem alta aqui, tá vendo? Ó, a demanda bioquímica por oxigênio está elevada. Por isso que a minha queda de oxigênio acontece. Está sendo muito utilizado.
Então, veja que aqui os organismos mais resistentes são aqueles que vão ficar, aqueles que toleram a falta de oxigênio, né? Nesse ponto aqui, ó, o oxigênio está tão baixo que ficam apenas as bactérias e os fungos anaeróbicos, aqueles que não necessitam de oxigênio, e a minha DBO já começa a diminuir e o meu oxigênio começa a melhorar. Por quê? Porque eu já estou numa zona de recuperação. Então, ao longo dos dias, as bactérias vão fazendo esse trabalho, degradando essa matéria orgânica e vai melhorando essa condição, né? Na água, elas demandam menos oxigênio, então o oxigênio começa a voltar aqui, ó, se recuperar e a minha DBO vai caindo de novo, até que eu alcance aqui, ó, uma zona de água limpa, onde já houve o processo de degradação dessa matéria orgânica, as bactérias já não demandam mais aquele oxigênio para trabalhar. Eu tenho plantas dentro dessa água que fazem fotossíntese, que me ajudam na reposição desse oxigênio. Eu tenho a própria movimentação de rio, que também aporta oxigênio, né, para ser dissolvido nessa água. Então, algumas condições vão ajudando esse corpo hídrico a melhorar. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que, muitas vezes, esse lançamento aqui, ó, ele é feito sem parar. Quando ele é feito sem parar, não existe esse tempo para que o rio consiga se recuperar. Se eu fizer o lançamento uma vez só e parar, eu tenho tempo de recuperação. Então, ao longo dos dias, eu noto que a própria natureza se encarrega de melhorar aquela situação ali. Só que se o aporte de efluente for muito violento ali, né, todo dia, toda hora, em muita quantidade, o rio não dá conta. E aí é onde a gente começa a ter a qualidade dos nossos rios ficando muito ruins. Então, você pega lá Rio Tietê e outros rios que recebem muito aporte, não só de esgoto, como de outros poluentes também, a gente vai ver que a qualidade da água é muito ruim, tá? Então, tem a ver com esses processos aqui. O que é a DBO5, que aparece às vezes por aí? Então, é um teste padrão que é feito num período de 5 dias, onde eu faço em laboratório, tá? Eu vou medir a quantidade de oxigênio dissolvido que eu tenho numa amostra de água aqui. A gente vai fazer o lançamento de um determinado tipo de efluente, e depois de 5 dias a gente vai medir de novo para ver o trabalho das bactérias que foi realizado e o quanto de oxigênio foi consumido. Tá? Então, a gente vai saber quanto eu tinha de oxigênio antes e quanto eu tinha de oxigênio depois, nesse período de 5 dias, para entender o quanto foi consumido para as bactérias processarem esse material. Geralmente, em 5 dias, a gente tem uma degradação de 70% da matéria orgânica que estava ali lançada naquele local. Tá? Então, depois a gente precisa de mais uns dias para completar 100% do trabalho. O que é autodepuração, então? Então, a autodepuração é quando a natureza consegue se restabelecer de um processo de contaminação ou, né, de algum processo de lançamento de esgoto que é feito, porque ela tem condições, ela tem micro-organismos, ela tem plantas que ajudam a repor esse oxigênio, então ela tem uma dinâmica onde ela consegue degradar matéria orgânica por conta dos organismos que fazem parte ali daquela biota, mas isso tem um limite, tá? Então é exatamente este o ponto. Existe a capacidade autodepurativa, mas nós temos limites, né, que a natureza não consegue degradar se for uma quantidade muito grande. Então, como que é feito? Então, eu faço o lançamento aqui, ó, de alguns nutrientes orgânicos que estão vindo, né, essa matéria orgânica está vindo nesse efluente. Com isso, vai ter uma diminuição de suprimento de O2, que é o nosso oxigênio, morte de alguns organismos que não toleram esse tipo de situação, e ao longo do tempo a gente vai ter autodepuração acontecendo, né? Então, os detritos vão diminuindo, vai aumentando a quantidade de oxigênio e a vida continua, né? A vida aeróbica começa a se restabelecer novamente, tá? Então, isso é o que a gente chama de capacidade autodepurativa. Bom, nós temos um momento aqui para a gente resolver uma situação, problema, que eu vou apresentar para vocês. Nenhuma dúvida por enquanto, né? Tá tudo bem aí. O Gabriel está perguntando sobre turbidez. Então, Gabriel, vou trabalhar turbidez daqui a pouco, tá? Pode ser que tenha a ver com a redução de taxa de oxigênio, sim. Só não vou responder agora, porque daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, então eu já contemplo aí a sua resposta, tá bom? Deixa eu só falar aqui sobre essa situação problema. Ó, então, imagina que você está numa estação de tratamento de água que está passando por um grave problema técnico e que pode ter o seu sistema de captação, de tratamento, né, parado a qualquer momento. E você vai ter que ajudar no entendimento dessa gravidade dessa situação e analisando algumas questões. A primeira questão é,
quais são as repercussões que podem acontecer se uma estação de tratamento de água for forçada a interromper as suas atividades sem haver uma substituição à altura? E quais são os riscos trazidos à saúde da população? Então, quando a gente tem esse tipo de situação aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que qualquer estação de tratamento de água precisa ter um plano de contingência elaborado antes dela estar em operação, né? Porque isso pode acontecer a qualquer momento, essa parada, né? Pode haver um processo de manutenção necessário, a gente pode ter qualquer evento aí natural também que interrompa isso, e a gente tem que ter uma segunda alternativa. Então, esse plano de contingência tem que ser elaborado antes para entender se vai vir de caminhão-pipa de outra cidade, se tem poço artesiano que pode aportar água, que pode ajudar, se vai pôr na televisão notícias, se vai pôr no rádio, que vai ter racionamento, o que vai ser feito, tá? Então, essas estratégias têm que ser pensadas antes. Por quê? Qual que é o risco que a gente fala aqui, né? O risco é a população começar a se abastecer de uma água sem qualidade, sem tratamento, né, numa falta extrema que possa acontecer. Então, é necessário que esse plano de contingência contemple, inclusive, essa descontaminação de água, que geralmente é feita com o uso de cloro, tá? E o cloro, ele é muito fácil de utilizar, ele é muito barato, tem algumas relações com câncer, né? A gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas são estudos, tal. Enfim, então, geralmente o cloro, ele é uma opção rápida, mas existem outras, tá? Também. Então, só para a gente colocar aqui. Sobre dúvidas, alguém tem alguma coisa aqui que quer falar? Deixa eu ver aqui. Nós temos o Claudemir falando que ele mora perto da USP, próximo do Rio Pinheiros, a quantidade de esgoto lançado aumentou, incrível para uma cidade que quer recuperá-lo. É complicado, né? Às vezes, sabe o que a gente tem, Claudemir? A gente não tem o tratamento sendo feito em 100%, né, dos locais. Enfim, mas é muito ruim mesmo quando a gente tem esses lançamentos sendo feitos, porque você imagina uma cidade do tamanho de São Paulo, então a quantidade de esgoto é muito grande, né? Não tem como mesmo a capacidade autodepurativa do rio acontecer, até porque eu não sei como é que é o Rio Pinheiros, eu não lembro exatamente, faz tempo que eu não passo por aí, mas ele tem a canalização ali, lateral, concretada, porque quando o rio é canalizado, muda muito mais ainda a própria estrutura, né, do organismo, do corpo hídrico. Então, a questão dos plânctons, né, de algas e da biota que organiza tudo isso, né, então o que pode também mudar todo esse esquema de autodepuração. O Luiz também está concluindo aqui falando sobre teria que ter um sistema auxiliar, uma segunda alternativa sobre o tratamento. Um segundo ponto de tratamento para a manutenção, né, de uma estação principal, com certeza, né, todas essas informações aqui sendo contempladas aí num plano de contingência, né. Então, vamos lá, vamos seguir, que eu tenho que falar mais algumas coisas para vocês agora. A gente vai entrar já na parte aqui dos fatores físicos da água, né, dos indicadores, e eu vou falar sobre a turbidez, tá? Então, a gente vai entender que existem alguns indicadores que a gente pode tomar como base em relação à qualidade da água. Geralmente são esses aqui, tá? Então, a água, quando a gente olha ela para consumir, né, ela tem que estar livre de contaminantes, isso a gente não consegue ver. Vou até pedir licença para eu tomar um pouquinho de água aqui, só um instante. Falando muito, né? Daqui a pouco eu tenho outra aula, então tem que hidratar aqui. Então, assim, tem que estar livre de contaminantes, e a gente só consegue saber isso se a gente fizer uma análise físico-química dessa água, porque às vezes você não vê contaminante, né? Agora, o sabor você consegue perceber, o odor, né? Se ela tiver com uma cor estranha, então visualmente você também consegue perceber, e é importante que a nossa água seja geralmente clorada e fluoretada para que a gente consiga fazer um consumo de uma água melhor, assim, né? Então, em relação à potabilidade da água, existe uma portaria do Ministério da Saúde também, que vai trazer aqui alguns parâmetros que devem ser obedecidos em relação às nossas águas. Então, um pH, qual é o pH dessa água, né? Então, o pH, acredito que vocês, né, saibam, então a gente tem uma escala de pH que vai de 0 a 14. No 7 eu tenho um ambiente bastante neutro, aqui eu tenho uma acidez muito grande, e no nosso ponto aqui é um C.
E aqui no nosso ponto 14, né, no nosso número 14, eu tenho um ambiente bem alcalino. Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa água que vai ser oferecida, né, ela tem que estar num pH entre 6,5 e 9,5, tá? Então, ela vai estar nessa faixa aqui, ó, mais ou menos pra gente. Coliformes totais devem estar ausentes, E. coli também ausente, cloro residual livre. O que é o cloro residual livre? Né? Ele tem que manter uma concentração mínima, que a gente chama, ó, de 0,5 miligrama por litro em qualquer ponto da rede distribuidora. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, quando a água é tratada, ela recebe uma quantidade de cloro antes de sair lá da estação de tratamento. Então, ela recebe cloro antes também, né, mais no começo do processo, e ela recebe uma dose de cloro no fim, para garantir que, enquanto ela estiver sendo transportada pela tubulação até chegar na sua casa, se ela encontrar algum tipo de micro-organismo ou alguma condição adversa, que ela tenha uma barreira que possa agir, né, enquanto desinfectante, chegando na sua casa numa condição ainda de ser tomada sem risco para a saúde, tá? Então, esse cloro residual livre ainda tem que seguir, eles são, né, existe essa injeção de cloro ali na saída da água do tratamento, já para mandar para sua casa. Então, em qualquer ponto, ó, da rede, você tem que encontrar pelo menos isso aqui, ó, de concentração, tá? Sobre os padrões de qualidade da água, então, nós vamos ter 3 padrões para analisar. Padrões físicos, padrões químicos e padrões biológicos. Então, vamos começar pelas características físicas, que foi até o que o nosso colega colocou aqui agora mesmo, né? Então, nós temos cor, né? Existem algumas substâncias que podem ser lançadas, que não deveriam, né, estar lançadas nessa água, mas que quando estão, podem alterar a tonalidade. Por exemplo, quando eu tenho ferro, manganês, né, matéria orgânica, algas, isso pode alterar a minha coloração. Juntamente já com a turbidez, que está aqui, ó, que é quando eu tenho uma quantidade de sólido em suspensão que me deixa a água nesse padrão aqui, ó, turvo, né? O que isso representa? Qual que é a questão? Quando eu tenho turbidez, eu posso ter tanto contaminante, como às vezes não, às vezes eu tenho algas, né, ou outras presenças ali que não necessariamente é uma coisa que afeta a vida humana, né, diretamente, mas que deixa um aspecto ruim. Só que essa turbidez, ela atrapalha na absorção dos raios solares, né, da radiação solar que está chegando, que é importante que atinja, né, as algas e os organismos aquáticos que eu tenho dentro do rio, que são organismos que trabalham para, né, com a fotossíntese para devolução de oxigênio dentro dessa água. Então, quando eu tenho uma turbidez muito grande, eu tenho afetado todo esse sistema de produção de oxigênio lá dentro do corpo hídrico, o que me deixa numa condição de OD muito baixa, né, que é o oxigênio dissolvido, tá? Então, além de outros fatores, deixa eu ver se a sua pergunta era em relação a isso. Deixa eu só confirmar aqui. A água turva apresenta variação na taxa de oxigênio? Pode, tá? Então, acho que eu respondi aqui para você, né? Se a gente tiver esse processo acontecendo, pode afetar consideravelmente a quantidade de oxigênio dentro do rio por causa dessa dinâmica da fotossíntese que é barrada. Isso pode acontecer também pela presença de óleo, aquela camada gordurosa em cima da água, sabe? Que também dificulta a penetração de raios solares ali. Algumas características físicas ainda, né, que interferem na qualidade da nossa água. A temperatura, porque se eu tiver uma temperatura muito elevada, a minha acidez aumenta e a minha taxa de oxigênio diminui. O sabor e o odor. Quais são os problemas, né? Então, aqui em Londrina a gente teve um problema, deve ter uns 4, 5 meses aí que aconteceu, ou até mais tempo, um pouco, que a gente teve uma superpopulação de alga no manancial de abastecimento e a água que estava chegando para a gente estava com gosto bem de ferro, assim, era um gosto estranho, sabe? Era um meio gosto de planta, assim, então a gente notava aquilo. E daí foi colocado muito carvão ativado aqui para fazer, tentar tirar, né, o sabor dessa água, apesar de não ser perigoso para a gente, né, o gosto é muito ruim, né, então são alguns fatores que interferem negativamente. Então, pode ser por causa natural, como o que foi que aconteceu aqui, né, a presença de algas, mas pode ser que não, né, pode ser que esse sabor e esse odor esteja alterado por alguma condição adversa que vai demandar um cuidado especial, né. Alguns indicadores que a gente chama de bioquímicos da
qualidade da água. A DBO você já aprendeu, então você sabe agora que é uma quantidade de oxigênio que eu preciso para que os organismos ali oxidem, né, ou degradem aquela matéria orgânica que está presente naquela porção ali do rio, num período de tempo, né, a DBO5 nossa tem então esse teste padrão, que é feito numa temperatura, né, de 20 graus, num período de 5 dias, mas a DBO é essa demanda por oxigênio pelos organismos vivos que estão ali trabalhando, tá, nessa decomposição. E o que é a DQO? A DQO é quando eu vou fazer um aporte de produto químico nessa água para que esse produto químico interaja e faça a degradação, né, a oxidação daquela matéria orgânica, levando então, né, a CO2 e H2O, mas a gente vai ter então um processo químico acontecendo. Isso aqui demora num período, por exemplo, de 2 a 3 horas, o que num processo biológico acaba demorando aí 7, 10 dias para acontecer a degradação total daquela matéria orgânica, tá? Então são processos diferentes que vão usar, né, produtos diferentes. No caso da demanda bioquímica aqui, né, a gente não usa produto, a gente vai usar o próprio micro-organismo degradando, e aqui a gente vai ter um aporte, então, químico, né, para auxiliar nesse processo. Outros indicadores químicos da qualidade da nossa água que a gente pode tomar como base e analisar. Então, é o pH, que a gente já sabe, que vai medir a acidez, a gente sabe que tem que estar entre 6,5 e 9,5 água para consumo humano. A alcalinidade, né, a presença de sais que eu vou ter presente nessa água, que inclusive a gente tem, né, alguns elementos aqui que a gente chama, que deixam a água num aspecto mais duro, né, mas é só o jeito de falar, quando você tem uma concentração muito grande de cálcio, por exemplo, ou uma concentração muito grande de magnésio, que ocasiona inclusive diarreias nas pessoas, né, se tiver muito magnésio na água. Às vezes você tem muito sal na água, então esses sais vão conferir um sabor mais salgado. Isso vai acontecer principalmente nas áreas perto da praia, né? Que você acaba tendo ali os lençóis d'água, né? A água subterrânea recebendo um pouco de aporte de água do mar e aportando a água para o mar também, então acaba ficando mais salobra. Ferro e manganês, que quando estão presentes alteram cor, sabor e odor. O nitrogênio e o fósforo, que são nutrientes que vêm pelo esgoto, então eles estão na forma de matéria orgânica vindo pelo esgoto, que quando chegam numa quantidade muito grande num rio, pode causar o que a gente chama de eutrofização, que é uma quantidade muito grande de nutrientes na água. Eu tenho algumas plantas e alguns
organismos que gostam muito desse tipo de nutriente e que aí você tem uma superpopulação dessas plantas ali nesse local, pela oferta muito grande de nutriente, então elas crescem muito. E como esses organismos crescem muito, a demanda por oxigênio também aumenta muito. Então, com isso, cai muita taxa de oxigênio. Aí você começa a ter aquela água estagnada, aquela água verde, com cheiro ruim, né? Por conta dessa desregulação que aconteceu ali, uma grande oferta de nutrientes, muita população, né, de plantas ali, eutrofiza a água. Presença de fluoretos, né, de oxigênio dissolvido também, que é importante para a nossa água. E aí a gente tem alguns indicadores que a gente chama de indicadores biológicos da qualidade da água. Então, são os nossos coliformes, que a gente já sabe, né, que são alguns organismos, algas, outros, né, como larvas, insetos, que a gente tem que fazer o controle disso também, para que não, né, tenha relação com essa água que vai chegar até a gente, né, que ela esteja contaminada. Então, biologicamente, também esse controle precisa ser feito. Foi criado em 1970 um índice que a gente chama de Índice de Qualidade de Águas, tá? E o Brasil adotou, então, em 75, por meio da CETESB, onde é feita uma avaliação numérica da água no estado bruto, tá, gente? Então, essa água aqui, ó, quando ela é captada, ela está no estado bruto, vai ser medido, vai ser feita uma análise desses indicadores para que depois do tratamento, então, a gente tem uma água sendo ofertada com melhor qualidade. Quais são os parâmetros que são analisados, né, em relação a essa água bruta, essa água que está chegando na ETA lá para fazer né, o tratamento? Quais são os parâmetros que são analisados para ver a qualidade dessa água bruta que está chegando? Então, é por ordem de importância, tá? O que está mais em cima é mais importante, o que está embaixo é menos importante. São esses 9 itens aqui. Então, nós temos oxigênio dissolvido, que tem, né, aqui, ó, a quantidade que seria ideal que tivesse ali em relação a essa qualidade dessa água, coliformes termotolerantes, o pH, que é super importante saber qual é o pH que está vindo nessa água, então o peso dele aqui, né, nessa análise, a demanda bioquímica por oxigênio, então, na verdade, DBO, temperatura e nitrogênio e fósforo vão estar aqui com o mesmo peso de análise, né, ocupando aqui o mesmo espaço. Então, o quanto eu tenho de DBO, temperatura de água, nitrogênio e fósforo, que são importantes aqui para a gente prevenir a eutrofização, a minha turbidez, que também é um fator que vai interferir na quantidade de oxigênio da nossa água, e resíduo total, que é aquele material virtual que pode ficar ali ainda dissolvido nessa água, né, ao longo do tempo, tá? Então, esses são os parâmetros que são tomados como base para a gente analisar as nossas águas. E é importante que a gente saiba que existe um enquadramento sobre os nossos rios. Então, os nossos rios, eles são classificados de acordo com a CONAMA 357, e os usos que esses rios vão poder realizar de acordo com o seu enquadramento, tá? Então, nós vamos olhar aqui, houve algumas alterações ao longo do tempo da CONAMA 357, por essas outras resoluções aqui, ó, que depois é importante que vocês vejam, a gente vai falar mais sobre elas também, mas é importante que vocês olhem e conheçam o que diz essas resoluções, tá? Então, quais são as classificações de corpo d'água que eu tenho? Então, a primeira classificação que eu tenho é o que a gente chama de classe especial. A classe especial, ele é um rio que ele pode ser usado para abastecimento ou consumo humano, com uma leve desinfecção, né, dessa água. Ele é ótimo para equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né? É um ambiente ali que geralmente você vai ter em unidade de proteção integral, né, nas unidades de conservação que a gente tem. Quando eu vou para um rio classe 1, por que o rio é classe 1? Porque ele vai ter uma característica que a água dele vai poder ser consumida, né, pelas pessoas depois de um tratamento também simplificado, porque ele está ainda numa condição muito boa. Também serve, né, como água para proteção dessas comunidades aquáticas, e as pessoas podem nadar. Então, é uma água que está tão boa que a pessoa pode nadar, né, ela pode esquiar, mergulhar. Então, a condição dessa água, ela é muito satisfatória. Essa água ainda pode ser usada para irrigação de hortaliças, né? Porque as pessoas vão consumir cruas, ó. Então, existe esse cuidado, né? Ó, frutas que as pessoas comem com a casca. Então, esse tipo de água vai ser usado para irrigação desse tipo de comida aqui, desse tipo de fruta, né? Ou plantação.
nas comunidades, né, em terras indígenas também, geralmente a gente tem esse tipo de classe. Quando eu falo de um rio classe 2, esse rio, eu posso consumir água dele depois que eu fizer um tratamento convencional, que é o tratamento que a ETA faz. Faz cloração, faz filtração, faz todo aquele tratamento que a gente conhece, né? Ele é usado ainda para recreação, rio classe 2, pode irrigar algumas plantas, né, frutíferas, ainda você pode ter esse contato direto, né, com essa água, e pode fazer atividade de pesca e etc. Quando eu chego num rio classe 3, o que vai acontecer? Para eu conseguir tomar a água desse rio classe 3, eu vou ter que fazer ou um tratamento convencional ou até um tratamento avançado, utilizando outros meios de desinfecção depois do processo, porque ele está com uma qualidade de água já bem ruim, assim, se a gente for pensar. Então, irrigação apenas de árvores, né, ou de cerealíferas, coisas que você não vai comer crua, só para pesca amadora, a recreação de contato secundário, rio, né, você vai navegar num barco, então você não vai entrar dentro dessa água. E serve para dessedentação de animais. Quando eu tenho um rio classe 4, só para navegação e harmonia paisagística, então não posso jamais tomar essa água, mesmo que eu faça um tratamento mega, né, eu tenho um comprometimento tão grande da qualidade dessa água que fica muito difícil que eu faça esse consumo. Então, é vetado isso, tá? Por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque a gente vai ver que depois, lá na frente, quando a gente vai falar dos efluentes, eu vou ver que eu não posso lançar em qualquer rio. Eu não posso lançar num rio de classe especial um efluente tratado, por exemplo, mesmo que ele esteja tratado e que ele tenha a melhor qualidade. Porque o rio classe 1, classe especial, é muito bom, né? É uma água que está muito utilizada ali para cuidados em relação à natureza mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de noção aqui para que a gente entenda lá na frente onde eu vou poder fazer alguns lançamentos e onde eu não vou poder, tá bom? Então, aqui na SP, imagine que você trabalha numa estação de tratamento de água que recebeu muitas denúncias e que você precisa mostrar para a população o que está acontecendo. Então, o que pode ser verificado, né? Quais são as alterações que você pode ver nessa água? Então, você pode ver cor, odor, turbidez, tem algumas coisas que você vai olhar e diretamente você já vai conseguir perceber. O que você pode apresentar para a população para ela ficar tranquila em relação à qualidade da água? Então, é mostrar que são feitos testes, né, vários testes por dia, em relação à qualidade daquela água, dizendo que realmente ela está sendo uma água tratada, que está sendo ofertada dentro, né, da qualidade esperada. E uma água límpida é sinal de água tratada para consumo? Então, não é, tá? Quando eu olho uma água límpida, ela pode ter o melhor aspecto possível, mas eu não sei se ali, de repente, eu tenho um contaminante, se eu tenho um micro-organismo, né, um patogênico. Então, o ideal é que a gente sempre consuma águas que a gente conhece a procedência, águas que estejam cloradas, né, que tenham uma condição realmente ali interessante para que a gente possa manter esses cuidados em relação à nossa saúde, tá bom? Vou deixar um espaço aberto agora para a gente poder conversar, porque eu falei um monte hoje, né, gente? Falei muito, 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 mas aqui é uma aula que a gente tem que falar um monte de coisa aqui que é importante, que é interessante. Bom, eu pelo menos acho, né? Gosto muito desse conteúdo. E quero saber se você tem alguma dúvida, se você né, gostou, se entendeu, se ficou claro. Então, a gente pode conversar sobre isso, tá? Tá aberto o espaço aqui para a gente poder falar. Vou tomar mais um pouquinho de água enquanto isso. O Gabriel está perguntando assim: para lançar a água em um rio, após passar por uma ETE, é preciso lançar o mesmo tipo de água que foi captada para a ETA? Então, Gabriel, quando você vai fazer o lançamento de água num rio, geralmente você pode fazer o lançamento quando ele alcança o enquadramento do corpo hídrico e o rio continua terminando aquele processo, sabe? Então, às vezes, você vai ter um procedimento acontecendo por 5, por 10 dias na estação de tratamento, e vai depender muito também do tipo de tratamento empregado, tá? Tem estação de tratamento que trabalha com biodigestor, que trabalha com
que daí o resíduo que sobra é diferente, tem processos que trabalham com oxidação junto com a participação de organismos aeróbicos, então vai depender disso também, tá? E do que eu vou usar como método de desinfecção final, que vai ser o que a gente vai falar na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, mas é importante que você entenda que eu preciso devolver numa qualidade que esteja de acordo com o enquadramento do corpo hídrico, tá? Com aquilo que é aceitável para ele. Não precisa ser uma água tratada como a que vai ser captada, porque depois ela vai ser captada e vai ser tratada, tá? Mas ela tem que atender o padrão que o corpo hídrico exige para esse lançamento. Tá? Então, geralmente, o corpo hídrico termina de fazer a autodepuração, porque vai ser entregue, né, numa DBO removida, que a gente chama de pelo menos 60% para o rio, a CONAMA 430, que mostra para a gente exatamente esses parâmetros, e a gente vai trabalhar sobre isso mais para frente. Tá, mostrando, então, que a gente vai ter que remover pelo menos 60% da DBO, vai ter a temperatura de lançamento dessa água que tem que ser obedecido, o pH, né, para a gente não mexer também na constituição que o rio vem trazendo ali, tá? O Luiz Fabiano está falando que a aula foi ótima, muito obrigada, Luiz, obrigada mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se ficou mais alguma coisa, eu vou fazendo recapitulando aqui, enquanto isso, daí eu volto ali no nosso chat para a gente terminar, tá bom? Então, hoje a gente viu a portaria 518, alguns conceitos gerais sobre qualidade de água, alguns parâmetros dessa qualidade de água, características físicas, químicas e biológicas, e alguns enquadramentos aqui em relação à classificação dos nossos corpos d'água, tá? Então, foi isso que a gente trabalhou na nossa aula. Deixa eu ver se temos mais dúvidas aqui. Acho que não temos. Era isso então, pessoal. Então, quero desejar um ótimo fim de semana a todos vocês. Espero que vocês passem uma boa semana. Sábado que vem a gente se encontra de novo para a gente poder continuar aqui, né, a nossa aula. Aproveitem bastante, tomem bastante cuidado, né, com esse momento que a gente está passando aí também. E que vocês, né, tenham um ótimo fim de semana. Se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aqui no chat, eu sempre fico dando uma olhadinha também depois da aula, às vezes estão digitando aí, dá tempo de mandar. E a gente pode conversar também na nossa próxima aula, tá bom? Deixo um abraço grande para vocês e a gente se vê em breve. Até!